nós temos, continuando a nossa reflexão, a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler um texto em Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. Só lembrando que nós estamos falando sobre as palavras de Jesus na cruz. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A segunda, Jesus fala para um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira, ele fala para a sua mãe e o discípulo amado: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí sua mãe. E agora, no Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46, Jesus ele fala para Deus. Diz assim a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante quando nós lemos esse texto e pensando nessa frase de Jesus na cruz, nós olhamos e percebemos no versículo 45 que a terra escureceu. Você percebeu na leitura que a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. Nesse horário que a terra escureceu, era meio-dia. De meio-dia, hora sexta, hora nona, 3 da tarde, a terra escureceu. Nesse momento, Jesus clamou e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto é um texto bem complexo da palavra de Deus e eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Olha só, querido. Lutero disse que ele não conseguia entender como Deus abandonaria Deus. Ele disse que não conseguiria entender. E quando nós pensamos esse texto, nós temos que analisar que nesse momento Jesus está representando eu e você. Isso, ele está representando eu e você, porque nesse momento todo o pecado da humanidade está sobre Jesus. É importante dizer que toda vez que a Bíblia fala de trevas, de escuridão, ela quer dizer que estão em pecados. Jesus, ele recebeu todo o nosso pecado nesse momento, por isso a terra escureceu. E daí ele clamou. E é interessante que é a primeira vez que Jesus ele chama Deus de Deus. Se nós olharmos os evangelhos, ele sempre chama Deus de Pai. Na oração, por exemplo, do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás no céu. Em João, ele diz que eu e o Pai somos um. Na primeira fala que nós estudamos, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Mas nesse momento não. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Quando estudamos essa palavra, querido, eu quero que você pense nos seus pecados, pois eu pensarei nos meus também. E lembrando que os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Jesus, nesse momento, ele estava pagando um preço. Quer ter uma ideia disso? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus pediu a Abraão o seu filho, o filho que ele amava. Deus pediu. E quando Abraão foi sacrificar o seu filho, de repente Deus falou para Abraão: pare, Abraão, está aí um cordeiro, você foi fiel. Mas com Jesus não. Ele foi até o fim e entregou o seu próprio filho para morrer ali na cruz, no meu e no seu lugar. Jesus, ele pagou um preço que era para ter sido pago por mim e por você. Mas ele escolheu pagar esse preço por amor. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou o mundo, ele nos ama de tal maneira que ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Precisaria de um sacrifício, e o próprio Deus se deu a nosso favor. Que é um outro exemplo bíblico disso, o sacrifício que Deus pediu para Moisés fazer na última praga do Egito. Deus falou assim: olha, pegue um cordeiro, mate-o e pegue o seu sangue e passe nos umbrais da porta, pois quando a morte vier, ela vai passar direto quando ela vê esse sangue nas portas. Assim também, querido, quando nós temos o sangue de Jesus, nós não experimentamos
a morte definitiva, a separação total de Deus. Mas nós estaremos diante do Senhor, porque temos a marca que é o sangue de Jesus. Quando nós abandonamos esse sacrifício de Jesus na cruz, quando nós dizemos não a esse sacrifício, nós vamos pagar pelos nossos pecados. E quando nós estudamos esse texto, nós aprendemos o seguinte: ou Deus paga pelos nossos pecados, ou nós vamos pagar, ou nós vamos arcar pelos nossos pecados. Jesus escolheu na cruz se dar ao meu e ao seu favor. E o que nós temos feito diante disso? Jesus experimentou essa separação, as costas de Deus, porque Ele representava eu e você. E nesse momento, era a única forma de nos aproximar ao Senhor. Por exemplo, Ele se fez carne e habitou entre nós, para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Ele se deu, Ele se fez carne, Ele se entregou, para que eu e você pudesse ter vida eterna. Agora, meu querido, a palavra de Deus para mim e você essa noite é o seguinte: só Jesus Ele pode te salvar. Só Jesus pode te dar vida plena. Só Jesus pode te dar esperança. Quando eu leio esse texto, eu penso que só há esperança em Jesus. E nós ficamos perdidos, desorientados, buscando de alguma forma restaurar essa comunhão com Deus. Mas essa comunhão só é restaurada através da cruz de Jesus, através de sua santidade. E o que é santidade? Santidade é uma pessoa que vive separada para Deus. Alguns acham que santidade é como se você fosse viver em um mosteiro, ser um monge, onde você, na sua cabeça estaria uma auréola e você agora é uma pessoa santa onde não peca mais. Mas o texto bíblico diz que aquele que conhece a Deus, ele não vive pecando. E quando nós olhamos para a nossa sociedade de hoje, e até mesmo para dentro da igreja, nós vemos vários pecados. Quer um exemplo disso? Vamos falar de divórcio então. Até pastores hoje estão se divorciando, porque abandonaram a palavra de Deus como padrão e seguem os padrões do mundo. Até igrejas hoje estão rachando, porque vivem buscando alimentar o seu próprio eu, vivem egoísmo e orgulho. Mas quando olhamos para Jesus na cruz, Ele sofreu esse abandono, porque Ele estava trazendo eu e você e nos tornando filhos de Deus, para que vivêssemos em santidade, para que nós pudéssemos viver em plena comunhão com Deus. Mas quando vivemos em plena comunhão com Deus, nós abandonamos o pecado. A Bíblia diz que Ofni e Finéias pegaram a arca de Deus e foram enfrentar os inimigos com a arca que simbolizava a presença de Deus. E em dado momento eles perderam a batalha, a arca foi tomada, porque aquele povo, aqueles homens pecaram, porque aqueles homens falharam. Mas na frente Davi vai trazer essa arca de volta. E quando ele traz essa arca de volta, uma coisa que ele põe em seu coração é santidade ao Senhor. Vamos orar, vamos nos entregar ao Senhor, vamos curvar os nossos joelhos e entregar diante de Deus. Daí a arca, ela traz de volta a presença de Deus e a grande alegria. Por isso, querido, a palavra de Deus para mim e você essa noite é essa: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, viver perto de Deus. Jesus experimentou esse abandono. Jesus sabe o que é ser desprezado. Ele conhece a minha e a sua dor. Ele sabe o que você sentiu, mãe, quando você foi abandonada pelos seus filhos. Ele sabe o que você sentiu quando você foi abandonada pelo seu esposo. Mas Ele te convida nesse momento a entregar a sua vida ao Senhor, entregar o seu coração e viver plenamente para Ele, viver plenamente para Deus. Ele conhece, Ele sabe a sua dor, Ele sabe o que é de fato ser humano, pois Ele é Deus. E Ele se entregou ali na cruz para me salvar e para te salvar. Mas o que nós fazemos e vamos fazer diante desse sacrifício de Jesus na cruz? Vamos dar as costas ou vamos abrir o nosso coração para Ele? Querido,
Preste muita atenção. Jesus, ele experimentou esse abandono de Deus como juiz. Ele não iria se associar ao pecado, pois Deus é um Deus santo. Para que eu e você nos aproximássemos de Deus, tivéssemos esse encontro com o Senhor e vivêssemos em vida reta e santa. Mais uma vez eu digo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje à tarde uma pessoa me perguntou assim: pastor, como você tem certeza da vida eterna? Como você tem certeza que se você morrer, você encontrará com Deus, estará com o Senhor? Eu lhe disse que a certeza que eu tenho é porque Ele prometeu em sua palavra. A certeza que eu tenho não é porque eu sou pastor, não é porque eu tento viver uma vida diante de Deus, mas é porque eu olho para esse sacrifício de Jesus na cruz e Ele me dá essa esperança, Ele me dá essa vida eterna. Querido, você pode ter essa certeza essa noite. Entregue-se a Jesus, entregue a sua vida a Ele, entregue o seu coração a Ele e viva plenamente diante de Deus. Ele garantiu em sua palavra: a todo aquele que crê terá vida eterna. Não é todo aquele que é bom, não é todo aquele que faz boas obras, mas é todo aquele que crê.